Enfim, queridos e queridas, o que vocês achariam se hoje eu dissesse para vocês Feliz Ano Novo? Feliz Ano Novo. Para o cristão, hoje é Feliz Ano Novo, porque o ano litúrgico começa exatamente hoje. Hoje nós estamos como igreja cristã espalhada mundo afora, celebrando o primeiro domingo do nosso ano litúrgico, que também é o primeiro domingo do chamado ciclo do Advento, momento em que nós dedicamos um espaço de preparação em nossas vidas para acolhermos mais uma vez o nascimento de Jesus naquela humilde manjedoura de um estábulo em Belém, e também e principalmente acolher Jesus na nossa vida, no nosso coração, no nosso dia a dia. Estamos aí há basicamente, mais precisamente, 24 dias para celebrar o nosso Natal. Portanto, uma data simbólica para nós cristãos, uma data também que nos chama a percebermos que é um momento de transição também. Começamos hoje um novo momento na caminhada litúrgica. E, especificamente neste ano, nós trabalhamos a liturgia, mais precisamente acompanhando o Evangelho de Lucas. Cada domingo a gente vai trazendo um pouquinho do Evangelho de Lucas para que durante o ano todo a gente possa estar refletindo Lucas, como refletimos no ano passado o Evangelho de Marcos. E aí vocês vão estranhar porque é natural que a gente começasse com o começo do Evangelho de Lucas, mas a gente já começa a primeira leitura do Advento quase que no final do Evangelho de Lucas. Por quê? Exatamente para nos lembrar que nós estamos diante do novo. E não há um novo sem que algo também fique para trás. Então, é um pouco também nessa perspectiva que esse Evangelho que nós lemos hoje vai falar das coisas do fim. Como é que nós vamos começar um ano falando das coisas do fim? É para a gente sempre lembrar que, para o cristão, nós vivemos uma dimensão de tempo que não tem princípio e não tem fim. Nosso tempo é sempre o tempo presente, o tempo do aqui e do agora. O antes tem um significado. No hoje, o à frente vai ganhar significado a partir do hoje. Então, essa perspectiva de estarmos refletindo o Evangelho de Lucas lá no capítulo 21. Capítulo 21 do Evangelho de Lucas, e vamos a partir do versículo 25 até o versículo 36. Lucas, capítulo 21, do versículo 25 até o versículo 26. Eu convido aos que for possível se colocar de pé para que nós acompanhemos esta leitura, e nós vamos fazer essa leitura. Nós temos 3 blocos, vamos dividir esses 3 blocos entre nós. Eu vou ler o primeiro bloco até o versículo 28, a comunidade lê do 29 ao 33 e eu retomo depois o 34 e o 36. Então, iniciando com o primeiro bloco. E Jesus continuou: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e na terra todas as nações ficarão desesperadas, com medo do terrível barulho do mar e das ondas. Em todo o mundo, muitas pessoas desmaiarão de terror ao pensarem no que vai acontecer, pois os poderes do espaço serão abalados.
Então o Filho do Homem aparecerá descendo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes e de cabeça erguida, pois logo vocês serão salvos. Em seguida, Jesus fez essa comparação. Vejam o exemplo da figueira ou de qualquer lugar. Quando vocês veem que as suas folhas começam a mudar, vocês já sabem que está chegando o verão. Assim também, quando virem acontecer aquelas coisas, fiquem sabendo que o reino de Deus está para chegar. Eu afirmo a vocês, é verdade, essas coisas vão acontecer antes de morrerem todos os que agora estão. O céu e a terra desaparecerão, as minhas palavras ficarão para sempre. E Jesus terminou dizendo: fiquem alertas, não deixem que as festas ou as bebedeiras ou os problemas desta vida façam vocês ficarem tão ocupados que aquele dia pegue vocês de surpresa, como se fosse uma armadilha, pois ele cairá sobre todos no mundo inteiro. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poderem escapar de tudo o que vai acontecer e poderem estar de pé na presença do Filho do Homem quando ele vier. A igreja pode se sentar. É um texto por muitas vezes difícil, porque sempre lembrando, isso foi escrito num momento muito além do momento de quando ele foi assimilado pela comunidade, que depois vai registrá-lo para que nós tenhamos a informação. Inclusive lembrar que nesse momento do Evangelho de Lucas escrito, o Templo de Jerusalém já havia sido derrubado dentro dos processos, de contextos políticos de guerra, e o Templo de Jerusalém então já tinha sido destruído. São momentos então já passados e agora se retoma uma leitura de como assimilar o que há quase meio século havia sido falado, das coisas que estavam acontecendo e como recebidas pela comunidade. É preciso sempre ter essas percepções para que a gente não coloque nas palavras um contexto real de existência. É importante que a gente tenha sempre essa compreensão, Quando vai ler textos assim chamados textos apocalípticos que a Bíblia traz. A comunidade já tinha quase que vivido um pouco dessa destruição, Então, nesse momento, queridos, lembrar que estamos de novo no Advento e com ele começamos a celebração de mais um ano litúrgico. O tema da liturgia do primeiro domingo do Advento é o tema central que nos convida a ficarmos permanentemente vigilantes. Aí volta a história do tempo. O nosso tempo é o tempo permanente. Ficarmos permanentemente vigilantes enquanto não se concretiza na sua plenitude o reino de Deus, considerado o segundo advento do Senhor Jesus, na chamada parousia. O quadro apresentado no Evangelho de Lucas é apocalíptico, mas quem nos acompanhou há 2 domingos atrás também viu que lá no Evangelho de Marcos falava das coisas do fim, e nós lembramos que a palavra apocalipse não significa catástrofe, mas a palavra apocalipse significa revelação, ou seja, a compreensão especificamente da história sendo revelada nela mesma. Nós vemos então vários textos que nos convidam a perceber a verdade que estava oculta
vai aparecer na sua luz. É nesse contexto que compreendemos melhor o versículo 28, que nos diz: quando essas coisas começarem a acontecer, fiquem firmes, levantem a cabeça, fiquem firmes, levantem a cabeça, pois logo vocês serão salvos. Portanto, queridos, a salvação, a esperança, a certeza da presença forte, impulsionadora de uma força que nos conduz sempre à presença da luz. Nós cristãos recebemos uma força impulsionadora que vem do Espírito Santo de Deus, que nos conduz sempre à luz. Por isso não tememos as trevas. O que nós fazemos é, na graça da luz que vem do nosso Senhor Jesus Cristo, iluminar aonde a treva queira se estabelecer. Portanto, nós cristãos não somos aqueles e aquelas que têm medo das trevas, mas é aquelas e aqueles que procuram a luz. Então, viver essa dimensão dessa presença da luz que alcançamos pela graça da presença do Espírito Santo. Essa forma de nos impulsionar para a luz deverá nos deixar de cabeça erguida, enquanto a parousia não se manifesta. Fiquem de cabeça erguida. Portanto, queridos, fosse mantida a visão catastrófica frente aos versículos anteriores, as reações naturais seriam de contração, abaixar a cabeça e olhar para o chão. Não é isso que o medo faz com a gente? Nos contrai e nos quase que faz nos enfiar de tanto que nós nos encurvamos. De forma contrária, o que nos é solicitado? Fiquem de cabeça erguida. Portanto, fosse mantida aquela visão apocalíptica como uma visão catastrófica, frente àqueles versículos, as reações naturais seriam de abaixar a cabeça, prostrar-se e aprisionar-se pelo medo. Não é isso que Jesus pede. Pelo contrário, a ordem é: levantem a cabeça, fiquem firmes. E só assim dá para compreender também o pedido para que estejamos vigilantes. Estou vendo Henrique ali, estou lembrando de criança. Quando a gente está no meio da multidão, ou de uma coisa assim, muito tumultuada, e a gente está vigiando uma criança, como é que a gente fica? Qual que é a tendência? A gente parece até que ganhou um elástico dentro da gente, né? A gente, ao vigiar, a gente quer fazer o quê? A gente quer crescer, né? Se erguer. Então, é isso que Jesus pede frente aos momentos difíceis, frente aos momentos que querem impor medo na gente. O que ele pede que a gente faça? Fiquem firmes e vigiem. Vigiem. Então, é nesse contexto de estar erguidos é que a gente entende também o vigiar, né? Dá para se manter vigilante se nos colocamos apáticos, com os olhos voltados para o chão? A gente não consegue vigiar, né? Se a gente está com alguém sob a guarda da gente e a gente faz assim, anda assim, logo as coisas vão se estabelecer de um jeito que eu não participei e muito menos não tive gerência sobre. Quando eu vigio, eu tenho gerência sobre, eu posso intervir e eu posso modificar. Então, por isso que Jesus nos pede que nós fiquemos, então, erguidos e nós vigiemos. Então, a vigilância que Jesus nos pede vem carregado com o sentimento de abandono? Não é para abandonarmos o mundo quando ele está caótico.
Pelo contrário, quando Jesus nos chama para estarmos vigilantes, o que Ele dá para nós é um sentimento de deem atenção a. Deem atenção a. Estejam vinculados com. Eu só consigo dar atenção a uma coisa se eu me vinculo a isso. Então, se existe um mundo que está caótico e Jesus nos chama para sermos vigilantes, é nós criarmos essa atenção ao que está acontecendo e nós nos vincularmos ao que está acontecendo, mas para nos misturarmos ao que está acontecendo, não. Para nós sermos luz diante daquilo que está acontecendo. Portanto, Jesus nos pede, levantem a cabeça, olhem ao redor, vejam como o mundo está, vejam como as relações estão estabelecidas. Essas relações estão constituídas dentro do propósito de Jesus, da manifestação da vida de forma abundante? Se for não, então não está do agrado de Jesus e precisa ser transformado, para que verdadeiramente possamos cantar o que cantamos. A nova do Evangelho já se fez ouvir aqui. Como que nós cristãos cantamos que a nova do Evangelho já se fez ouvir nessa terra e nós entregamos essa terra, esse mundo, à destruição, ao mal? Fica incoerente. Então, queridos, não são o medo e o desespero que devem ser provocados em nós ao pensar a plenitude dos tempos, mas sim o prazer de tudo fazer para que quando isso acontecer, nós nos encontremos fiéis a Jesus, empenhados na vivência dos valores do reino, traduzidos numa vida onde, inspirados em Jesus, o serviço, o amor, doação esteja acontecendo. Quanto a essas atitudes, como está o nosso viver? Aí requer uma vigilância a cada um de nós. Como está o nosso viver para que no espelho de Jesus, na sua forma de agir, no seu serviço, no seu amor, doação, nós nos encontramos? É estarmos vigilantes quanto a isso. Sim, é preciso estar atento, é preciso estar vigilante. Vigiar, pois a todo instante, uma vida de serviço e amor, doação, experienciada e ensinada por Jesus, vai se pulverizando, vai se esfacelando na nossa sociedade. E nós vamos vendo essa pulverização, vamos vendo esse esfacelamento, sem que estejamos atentos a isso e percebamos isso. Por quê? Essa vida de serviço e amor, doação, experienciada e ensinada por Jesus, vai se esvaziando numa sociedade do falso amor e interesse. A quem me gera coisa boa, eu tô juntinho, meramente por interesse próprio. Aonde era para ter o serviço, o poder se institucionaliza. E aí então, o valor que Jesus pede que seja dado ao ser, à pessoa, vai sendo substituído pela ganância do ter.
Quem tem mais, pode mais. É assim? Mas isso não é o reino de Deus. É quanto a isso que Jesus nos chama para que estejamos vigilantes e atentos. Essas estruturas deturpadas do modo de estruturar nossa sociedade nos incomoda, nos chama à vigilância. Estamos vigilantes quanto a isso? O convite no versículo 36 nos diz: fiquem vigiando e orando sempre, para poder escapar de tudo o que vai acontecer e continuarem firmes diante do Filho do Homem. O que vai nos colocar em condição de permanecermos firmes quanto a esse desfacelamento dos valores do reino que Jesus nos ensinou, vai ser exatamente a nossa comunhão verdadeira com o nosso Deus. Por isso, além de vigiar, orar. Vigiar e orar. Esse versículo retoma o binômio ação-oração, pois a vigilância requer tomada de atitude, requer uma estratégia. Estar vigilante é contar com Deus e receber dele as forças para enfrentar e vencer os problemas de agora. Porque depois que nós estivermos na presença dele, não vai precisar, porque ele já vai nos cobrir de tudo. A plenitude já vai ser tal que não vamos precisar mais. Precisamos agora sim estarmos vigilantes, contar com Deus pela oração e receber dele forças pela oração para enfrentar e vencer os problemas de agora. E assim, quem vigia não desanima. Quem vigia está mais forte para não desanimar. Quem vigia está mais forte. Deus nos quer vigilantes neste mundo que é dele, tudo fazendo para que este mundo não se renda às forças do mal. Por isso não pode sair da nossa boca: ah, é assim mesmo. Ah, esse mundo hoje está assim mesmo, não tem o que fazer não. Tem jeito não, assim mesmo, ó. Esquece, é daí para pior. É daqui para pior, né? Quantas vezes nós ouvimos isso? Podemos assinar embaixo? Não. Foi isso que Jesus pediu? Não. Não dá para assinar embaixo. Pelo contrário. Esse mundo é de Deus. E Ele quer que esse mundo não se renda às forças do mal. E isso acontece quando nos engajamos em ações que visam combater os males que afligem a humanidade. Porque são esses males que deformam o mundo criado por Deus. Pois nossa esperança cristã está na redenção de todo o criado por Deus. E tudo é dele. Portanto, a salvação e a redenção é de tudo. Não é só das pessoas, é do mundo, da criação, de toda a criação que é de Deus. E essa esperança traz consigo o desafio de caminharmos juntos, sempre procurando pelo caminho certo. Lá no final ele coloca lá, né, a questão de não se deixem que as festas, bebedeira, os problemas desta vida, deixe vocês tão ocupados que o que tem que fazer vocês não acham tempo. Vocês acham tempo para tudo. E para o que tem que fazer, a gente não acha tempo. Então, é importante também que nós vigiemos o nosso tempo.
que nós vigiemos a nossa distribuição do tempo. Como é que está isso na nossa vida? Uma esperança, então, queridos, que nos traz o desafio de caminharmos juntos, sempre procurando pelo caminho certo, pelos sinais de vida, pelos sinais do amor, da justiça, os sinais do reino de Deus. A solução não está em desistirmos, em desanimarmos por tudo e por todos para apressar o fim ou entregar tudo para que Deus resolva todos os nossos problemas. Então a gente cruza os braços e Deus tem que resolver tudo. Não é essa a proposta. É necessário que façamos a nossa parte, que batalhemos juntos para chegarmos à vitória. É preciso sempre de novo lembrar-se: Jesus nos quer vigilantes. Vigiai. Olhe como está. Se há necessidade de mudança, se envolva. O jeito que está indo não está bom? Vamos nos envolver nisso. E isso vai desde um conflito familiar, as coisas da igreja. É muito fácil falar: ah, não está bom assim, não está bom assado. Mas e aí? O que você traz de novo? O que você coloca para fazer diferente? Porque o que já está, nós já sabemos como é. Vamos fazer o novo? Mas para fazer o novo, tem que ter quem proponha algo novo. E mais do que propor algo novo, alguém que ajude a fazer algo novo. Esteja vigilante, orai, busque a comunhão. Então, você se sente sozinho para fazer? Ah, isso aí não dá para fazer. Você se sente sozinho? Procure se envolver com grupos e pessoas que têm o mesmo propósito. Vai, saiba que não está sozinho. Ore, sinta que Jesus está ao seu lado e também daqueles a quem vamos dar as mãos. E que às vezes não está nem no grupo daqueles que se identificam como seguidores de Jesus. Mas você vai dar a mão como seguidora de Jesus. E quem te segurar na mão para fazer o caminho da luz, estamos juntos. Amém. Louvado seja. Mas você tem na sua convicção que o que você está fazendo é uma resposta a um chamado que Jesus faz para você. Então vai. Saiba que não está sozinho. Ore, sinta que Jesus está ao seu lado e também daqueles a quem vamos dar as mãos. Portanto, fiquem vigiando e orem sempre, a fim de poder escapar de todo mal, a fim de poder modificar toda a condição de morte. Estas advertências de Jesus põem uma nota de gravidade no tempo do advento, que hoje nós começamos a celebrar. Não se trata somente de enfeites natalinos, não se trata somente de visitas ao shopping, de visitas a lojas para comprar presentes. Não se trata de uma falsa alegria. Uma falsa alegria porque ela é induzida de forma artificial. Alegria foi o que eu vi hoje aqui nessa igreja. Alegria foi o que eu vi hoje. Hoje eu vi, mas eu vi a alegria assim, transbordando por todos os poros, com duas crianças cantando aqui, acompanhado por um piano. Quem não viu alegria ali? Alegria autêntica. Aquilo é uma alegria autêntica. Essa alegria é a alegria do reino. Não é uma falsa alegria induzida artificialmente por músicas natalinas, nem a aparência de bem-estar ao se esbanjar dinheiro para comprar grandes presentes. Para os cristãos e cristãs, trata-se sim da certeza que o Senhor Jesus entrou na nossa história e na nossa história Ele continua. Por vezes,
o sofrimento, as preocupações, o medo do futuro nos esmagam e acabamos por baixar a cabeça, os braços. E Jesus vem dizer para nós: erguei-vos. Só podem esperar os que se mantêm de pé, de cabeça erguida, vigilantes, prontos para pôr-se a caminho, para construir com Deus, para construir com o irmão e com a irmã um mundo melhor. Esses vivem a autenticidade da chegada do reino sem nenhum tipo de medo. Que assim Deus nos acompanhe e nos dê a alegria de esperar por esse reino que chega, que chegou e que no aqui e agora nos chama a produzir o grande dia. Mas um grande dia que não pertence a nós e que pertence única e exclusivamente ao nosso Deus. E agora, queridos, diante da mesa do Senhor, nós vamos nos alimentar para termos essa vigilância reforçada no contexto de um cuidado reforçado com o mundo, com os irmãos, com as irmãs, com a igreja e, obviamente, cada um consigo próprio. Que o Senhor, então, nos abençoe e nos proteja. Amém.